Louvado seja Deus. Aleluia. Antes de você sentar, queria que você colocasse a mão no seu coração. E nada combinado, mas esse louvor que o grupo 3 puxou aqui agora, farol, no finalzinho, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui nessa manhã. Eu queria que você fechasse seu olho e já começasse a mergulhar para esse lugar novamente, amém? Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, declare isso pra ele. Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Nós já agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque eu sei que o Senhor já tocou nos corações das pessoas que estão presentes aqui, as pessoas que estão de casa nos assistindo. Eu sei que o mover do Senhor já está acontecendo. Senhor, coloque sobre os nossos corações essa vontade de deixar o nosso tudo diante dos teus pés, Senhor. Deixar o nosso tudo diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Pai, fala aos nossos corações e faz a tua boa obra aqui nessa manhã. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Pode tomar teu assento. Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem, gente? Não, dá para ser melhor. Vocês estão bem de verdade? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. E vamos lá. Antes de eu entrar aqui no assunto em si, um dos porquês de eu ter ministrado, trazer essa palavra para vocês, com certeza foi algo que o Senhor já tem colocado no meu coração e algo que o Senhor tem trabalhado através desse tempo de discipulado aqui na nossa casa. Não sei se tem alguém aí que não participa ainda, mas isso transforma a vida, transforma o jeito da gente pensar, transforma o jeito da gente entender o Evangelho em si. E isso tem mexido muito com a cabeça, está mexendo. Eu sei que o Senhor talvez está me levando para um outro rumo, mudando algumas coisas na minha mente, na minha casa. Não sei exatamente o que Ele está querendo falar, mas Ele está falando. E foi exatamente sobre isso, e por isso que eu trouxe essa palavra aqui para vocês hoje. Um encontro com Jesus. Todo mundo aqui conhece João 3,16? Não, gente, vamos lá, pelo menos uma meia dúzia. Todo mundo conhece João 3,16? Então vocês podem repetir comigo o que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que entregou seu Filho unigênito, para todo que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, é tremendo, né? Eu acho que é um trecho que é gravado por todo mundo. Você não precisa nem de ser crente, mas você sabe dessa passagem. E algo que começou a falar comigo foi o seguinte: João 3,16. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos interagir hoje, gente. Pelo menos um aqui vai me respondendo. João 3,16. Essa palavra libertadora, dita pela própria boca de Jesus. Vocês acham que isso o Senhor falou para uma grande multidão? Ou foi ali conversando com seus discípulos, aqueles chegados? Quem aí conhece? Vou fazer uma pergunta então. Quem acha aqui que ele falou para a grande multidão esse trecho? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Certo. E quem acha que ele falou isso para os seus discípulos, aqueles que são chegados dele? Amém. E se eu te falar que nem isso, nem um e nem o outro? Eu não dei outra opção, né? Mas talvez uma das passagens mais esclarecedoras que a gente tem na Bíblia foi dita para um homem numa conversa 1 a 1, sentado numa mesa.
Foi aí que o Senhor começou a falar no meu coração. E o porquê é tão importante da gente fazer um discipulado, desse 1 a 1, ou grupo pequeno, ele é transformador. Porque talvez uma das maiores revelações que a gente tem na Bíblia, do próprio Filho de Deus, é dita para um homem que ele nunca tinha conversado na vida. Por quê? Esse tempo de mesa, esse olhar no olho, esse 1 a 1, esse vida na vida, esse tete a tete, como você quiser chamar, ele é transformador. Então, para aqueles que ainda não estão participando e aqueles que ainda não entenderam, isso pode transformar a vida. Isso vai transformar, assim como está transformando a mim e de algumas pessoas aqui, amém? Vamos lá para a palavra, gente? Ixi, já acho que o povo não gosta. Vamos lá então, João, no capítulo 3, do verso 1 e 2. Vamos entender um pouquinho dessa conversa. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Eu preciso que vocês decorem isso comigo. Um fariseu, repete aí comigo, um fariseu, líder religioso. Então tá, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Amém. Aqui então o fariseu, um líder religioso chamado Nicodemos, um cara aqui do patamar lá em cima, que fazia parte, era a parte alta lá do Sinédrio. O Sinédrio era composto ali por mais ou menos 70 pessoas, e era só os tops dali da época, os fariseus mais inteligentes que faziam parte. Tinha um sumo sacerdote, depois vinha ali uma escala de pessoas, mas só os mais importantes que podiam participar dali. E Nicodemos fazia parte do Sinédrio, e ele era conhecido como um mestre, ele era conhecido como um grande fariseu ali da época. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas para se chegar no ponto em que Nicodemos chegou, naquele patamar alto, para ser um mestre fariseu, ele tinha que passar por diversos lugares até chegar lá. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas ele era um doutor da lei, ele dominava a lei. E para um cara do nível de Nicodemos reconhecer que uma outra pessoa era um mestre e não fazia parte daqueles líderes lá do Sinédrio, é porque o negócio era diferente. Então a primeira coisa que eu aprendo, nós vamos fazer aqui um paralelo entre a vida de Nicodemos, vamos aprender um pouco com ele sobre esse fato e um pouquinho com Jesus. Com Jesus temos que aprender. Mas o primeiro ponto que eu aprendo é que, independente da sua situação, da sua posição, quando você se achega a Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que Ele é o mestre, que Ele é o rei, que Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Quando eu me achego ao Senhor, eu reconheço quem Ele é. Sabe, o quebrar o vaso aos pés do Senhor Jesus é exatamente isso. Eu entrego tudo que eu sou, eu entrego tudo que eu tenho, eu desfaço tudo aquilo que eu vivi até agora, em reconhecimento do que o Senhor é, de quem o Senhor é. Então a gente sim vai aprender algumas coisas com Nicodemos, e talvez o primeiro ponto é esse: reconheça quem é Jesus. Independente da sua situação, reconheça que Ele é o mestre, amém? Vamos pegar aqui um segundo ponto, e talvez é o que tem mais falado comigo. A gente sabe que Jesus teve um ministério muito curto, e Ele passou aqui por 33 anos, de ministério foram só 3, certo? Então é muito rápido, gente. 3 anos passa no estalar de dedos e a gente nem vê. Então a gente sabe que a passagem de Jesus aqui foi curta, o tempo dele de ministério aqui foi muito rápido. Então a gente sabe que Jesus tinha muita coisa para fazer, Ele tinha muita coisa para ensinar, Ele tinha discípulos para deixar, Ele tinha cura para fazer, Ele tinha milagre para fazer, Ele tinha uma multidão para atender, Ele tinha peixe, pão para multiplicar, Ele fez N coisas e outras que a Bíblia ainda nem citou, porque Ele fez muitas coisas, diversas coisas. E o que eu mais aprendo com Jesus nesse primeiro ponto é que Ele, mesmo com um tempo curto, tendo tantas e tantas coisas para fazer, Ele se dispôs do seu tempo para se separar da multidão,
dos discípulos e sentar com um cara que ele nem conhecia, que nunca tinha falado com ele, e falar: eu estou aqui para você. Isso tem falado muito comigo, porque nessa correria nossa, do nosso dia a dia, o que a gente menos tem é tempo. E eu não falo só em tempo para o Senhor, não, que isso tem que ser a nossa prioridade. Mas a loucura do discipulado tem me ensinado que se eu não tiver tempo para aqueles que estão perto de mim, precisam de mim, de nada está valendo a pena. Se eu não doar o meu tempo para os meus, para aqueles que estão perto de mim, para aqueles que precisam de uma palavra, de um tempo de mesa, de olhar no meu olho e eu poder passar alguma coisa para eles, assim como eu preciso de alguém olhar no meu olho e me ajudar também. É algo que o Senhor tem colocado muito no meu coração. Não adianta eu pegar 200 coisas para eu fazer dentro da igreja, fora da igreja, mas quando um dos meus amigos me ligam, ou algum dos meninos aqui da igreja fala: eu preciso conversar com você, eu queria falar com você, eu falo: marca para mês que vem, porque eu não tenho tempo. Está errado, cara. Se o próprio Jesus, no meio de toda aquela correria, encontrou um tempo para falar com o fariseu, que estava metendo pau nele, que todo fariseu queria que Jesus morresse, né? Ele encontrou um tempo para falar com o fariseu, e eu e você não temos tempo para atender as pessoas que estão em nossa volta. Então vamos pensar bem, vamos colocar o dedo na nossa mente e pensar: se o próprio Jesus teve tempo de mesa com pessoas, por que eu não posso ter? É tempo de rever prioridades e aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Tem um livro que eu estou lendo, do Carlito Paz, até presente do Igor, meu irmão em Cristo aqui, que tem uma frase que eu até postei aqui para o grupo da liderança, que aí ela acabou comigo. A melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. Quem ama, investe tempo. Talvez pode não ter falado com alguns, mas falou muito comigo. Repito, essa aqui está escrita, eu consigo repetir, gente. Quando for automático, eu juro que eu não lembro. A melhor definição do amor é tempo, e o melhor tempo é agora. Quem ama, investe tempo. Jesus investiu tempo nos discípulos, Ele investiu tempo na multidão, Ele investiu o pouco tempo que Ele tinha, mas Ele doou aquilo de melhor que Ele podia ter. Ele doou o seu tempo. Ele doou o seu tempo. Aí depois que eu li esse trecho, agora nesses últimos dias, aí veio para quebrar minhas pernas mesmo, sem falar nomes nem nada, mas teve um tempo atrás, foi antes da pandemia, se eu não me engano, eu, Daniel, não sei se ele está aqui hoje, Nenê, e mais um irmão aqui da igreja, a gente foi convidado para ir numa casa de recuperação, e, cara, a gente foi, eu não sei tocar direito, eu chamei o Nenê, falei: o Nenê é brabo, vamos comigo, Nenê. Daniel levou uma palavra, e a gente chegou lá, ministrou, e passou aquele tempo e tal, aquele negócio gostoso, e beleza, depois daquilo lá, entrou pandemia e tudo mais, eu não voltei mais lá, eu tinha costume de fazer isso mais vezes, mas depois disso eu não fiz mais, e algo que o Senhor até gritou aqui no meu coração depois disso. Passado o tempo, por esses dias, estou aqui na frente, paternidade acontecendo, um dos irmãos vem aqui na frente, eu reconheço, a gente troca uma ideia, a gente senta ali para fazer as fichas, e ele fala a seguinte frase. O pastor Gustavo chega nele, vai lá cumprimentar, que ele tinha pregado, e falou: esse casal aqui é bênção, não sei o que. Ele falou assim: eu conheço, e eu sou fruto desse cara aí. Falou pra mim. Eu falei assim: o fruto desse cara? Sou fruto do que esse cara falou um dia na minha vida. Eu falei: Jesus. Bom, resumindo, aquela ida naquela casa de recuperação, hoje tinha um homem aqui aceitando a paternidade, ele e a esposa. E lembrando de uma pequena palavra, de um fruto que a gente plantou lá atrás. E eu pude falar isso para o Nenê, porque ele não é um fruto meu, ele é um fruto de Deus, claro, mas através da minha vida, da vida do Nenê, do Daniel e daqueles que se dispuseram a estar lá, porque a gente fez aquilo lá tudo junto. E aí o Senhor colocou no meu coração, exatamente, quando eu li essa frase, fui lembrando, as coisas começaram a se juntar, porque até então, eu falei: meu Deus, aquilo lá que a gente fazia, parece que não surgia fruto, parece que não dava fruto e tudo mais, mas o Senhor nos trouxe a memória exatamente, um
uma semana antes de eu vir aqui pregar para vocês. O nosso tempo não foi em vão, neném. O nosso tempo não foi em vão. É que o meu tempo e o tempo de Deus é totalmente diferente. Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quiser. Mas quando a gente dispõe do nosso tempo, a semente é plantada. Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então, quando Deus pedir um pouquinho do seu tempo para sentar e olhar no olho de alguém, sente, olhe no olho de alguém. Se você tiver 5 pães e 2 peixinhos, é Ele que você vai entregar. Mas aponte para Jesus. Aponte para Jesus o tempo todo, que o resultado virá na hora dele, do jeito dele, mas vem. Mas disponha do seu tempo para o Senhor e para Ele. Amém? Vamos continuar, gente, que o meu tempo é curto. Continuando aqui em João, capítulo 3, agora do verso 3 ao 7. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Repitam aí comigo: é necessário nascer de novo. Glória a Deus. Eu estou fazendo aí para a galera dar uma acordada, que eu sei que é de manhã. É necessário nascer de novo. Olha que engraçado, você pega um mestre top da palavra, fariseu de fariseu, um doutor da lei. Aí ele faz uma pergunta meio idiota para Jesus: mas tem como eu entrar de novo na barriga da minha mãe? Claro que não, ele sabia que não. Mas o que o Senhor está querendo falar sobre nascer de novo? Ele pode estar falando do batismo? Pode. Faz menção, o batismo é exatamente isso. Mas não faz tanto sentido, porque ele era um mestre da velha aliança. E ele não sabia muito ainda a respeito de batismo. Mas ele sabia de uma profecia de Daniel que falava sobre transformação de coração, sobre mudança. Vamos ler um negócio aqui para ficar mais claro. Romanos 12, verso 1 e 2. Depois a gente volta lá em João. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus está falando então aqui para Nicodemos, Jesus está falando para Nicodemos: cara, é preciso que você nasça de novo, para que você veja o reino. É preciso que você nasça de novo, da água e do Espírito, para que você entre no reino. Resumindo, é preciso que você nasça de novo. E não, Nicodemos, você não precisa de entrar de novo na barriga da sua mãe. Mas o nascer de novo é entregar tudo aquilo que eu construí até agora. O nascer de novo é falar assim: Deus, coloque em mim um coração novo. A palavra do Senhor diz que nosso coração é de pedra, mas Ele pode colocar em nós um coração de carne. Mas basta a gente pedir. Você quer entrar no reino? Todo mundo quer ver o reino, quer entrar no reino, quer fazer parte do reino. Então nasce de novo. O batismo é um algo público que você está mostrando para todo mundo que realmente você está fazendo isso. A gente fala que quando a gente mergulha, a gente está matando o velho homem e trazendo agora o novo homem. Você está deixando aquelas coisas que você fazia para deixar agora que Deus tome conta da sua vida e te conduza para as coisas dele. Tem algo que eu acho
engraçado, que foi até legal, que eu lembro do Douglas, todo mundo conhece, do Jesus Cop. Alguns conhecem, né, gente? Amém. Ele estava contando o que aconteceu com a filhinha dele. A filhinha dele tinha um problema de ser meio áspera e tal com o irmão. E ela não conseguia ter muita paciência com ele, ela não tratava ele muito legal. Até que um dia eles sentam com ela, o pai e a mãe sentam com ela no quarto e perguntam para ela: por que você trata seu irmão desse jeito? Ela fala: tem alguma coisa dentro de mim que não me deixa tratar ele bem, é algo aqui dentro do meu coração, eu não sei o que é. Eu quero tratar ele bem, mas eu não consigo. Aí ela era bem novinha, mas eles falam assim: ó, chegou a hora dela entender. Assim como foi com Nicodemos, ela tinha que entender que para ela ter mudança de vida, ela precisava de nascer de novo. Eles fizeram uma oração com ela. Você está disposta a trocar o seu coraçãozinho de pedra e deixar com que o Senhor coloque um coração de carne dentro de você? E que a partir de agora não vai ser mais os atos, ela chama Luísa, da Luísa, mas vai ser o que o Senhor direcionar no seu coração. Isso eu quero. Ela ainda ficou preocupada, falou assim: mas quando eu chegar na escola, eles vão saber que sou eu ainda? Vai, seu exterior, seu corpo, ele não vai mudar, mas vai existir uma mudança de dentro para fora. Então todas as vezes agora que ela ia bater boca com o irmão, ela lembrava: opa, a nova Luísa não faz isso, porque Jesus transformou meu coração. Isso com uma criança. E às vezes, talvez com uma criança, às vezes seja até mais fácil do que com um crente velho, né? Com um Nicodemos da vida. Enfiar isso no coração de alguém, na cabeça de alguém que cresceu a vida inteira sendo um religioso, cabeça dura. Enfiar: cara, você só precisa nascer de novo. É um trauma, pastor? Sim. É difícil, né? Ei, crente velho. Vamos continuar aqui. Preciso dar uma acelerada. João 3, 16 ao 18. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então chega um cara, vai conversar com Jesus, ele não entende o que está acontecendo, ele reconhece que ele é filho de Deus, que ele é alguma coisa de Deus, porque o que ele está fazendo só pode vir de Deus. E aí depois ele fala: e como que eu faço? Aí Jesus fala: você precisa de nascer de novo. Você precisa de entender como é que funciona o negócio. Quer entrar no reino, morre para você mesmo. Mas é embaçado você falar isso para um cara que estudou a vida inteira e ele domina todas as coisas. O fariseu é o nosso religioso de hoje, que a gente ama falar para os outros o que está certo para fazer, mas a gente mesmo não faz. Sabe lá a passagem que fala: antes de você julgar seu irmão, tira a trave que está no seu olho? Porque eu quero julgar o que o outro está fazendo de errado, mas eu também faço. Ou faço pior ainda. Não estou falando do não julguei, gente, que o pessoal usa aí. Isso é outro assunto, é para outra coisa, é outro momento. Mas nós conhecemos um Jesus que saiu da própria boca dele. Ele falou: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar ele. Sabe por que não adianta eu e você a gente ficar crucificando a vida de alguém, pegando no pé dela? Lógico que a gente faz isso dentro da palavra, dentro do bem, porque a gente quer ele perto. Mas a gente faz algumas separações, algumas acepções que a gente não devia fazer. Porque a própria palavra do Senhor diz que aquele que crê tem a vida eterna. Mas sabe qual que é o pior castigo de todos? Que aquele que não crê já está condenado. Ele não precisa de você acabando com a vida dele, mas que você seja claro: existe um Jesus, Filho do Deus Pai, que veio ao mundo e morreu por mim, morreu por você. E se você crê no sacrifício dele, você está salvo. Você já faz parte. Você não precisa ficar falando para ele: cara, você vai para o inferno, você vai parar com isso aí, não sei o que. Usa João 3. Basta você não crer nele, você já está condenado. Pense nisso.
Não é por muita gente ficar falando que a gente vai convencer as pessoas, até porque isso é trabalho do Espírito Santo. Outra coisa que Deus falou no meu coração foi sobre aquele processo para chegar até o Sinédrio. Lembra que a gente estava conversando? Teve até algo muito interessante que o pastor colocou no grupo essa semana, de um dos caras do discipulado, né, que faz lá com o Senhor. Ele trouxe algo que é realmente sobre esse assunto, sobre o quanto eles estudam, sobre o quanto eles estão perto ali dos rabis. Isso é muito importante, mas o Senhor me abriu a mente, nem tem tanto a ver assim, mas eu precisava de falar, porque ali o judeu, quando ele era pequenininho, logo com 6 anos, ele já era encaminhado para poder estudar a Torá. A Torá, os 5 primeiros livros ali, o Pentateuco, ok? Então, dos 6 aos 10 anos, mais ou menos, eles estudavam aquela Torá e eles decoravam ela. Eles aprendiam ela de cabo a rabo. E o engraçado é que hoje em dia, os pais trazem os filhos para a igreja e eles querem assistir o culto e levam os filhos para a escolinha, para que ele fique desenhando, escutando historinha lá. Mas o judeu de 6 aos 10 anos, os meninos já decoravam uma Torá, gente. Dependendo do que eu perguntar, que você nunca viu falar na vida, porque ler Levítico é ruim, né? Ler Levítico é chato, ler Números é chato. E eles decoravam tudo aquilo. E as nossas crianças não podem ter um culto lá. Obrigado pela visão dessa casa, porque ao invés de eles irem para a escolinha ficar desenhando, eles têm um culto lá Kids acontecendo lá dentro, onde eles são ensinados e instruídos na palavra, lógico, com uma linguagem para eles, mas vamos instruir as nossas crianças, vamos instruir aqueles que serão o futuro da nossa igreja, aqueles que serão os futuros filhos de Deus, aqueles que continuarão a boa obra do Senhor. É só algo para provar para nós que sim, as nossas crianças podem. Continuando ali, depois da cidade, eles pegam ali os que se destacaram, os que se não destacaram, ele volta ali para a casa dele, mas ele está com a Torá ali. Mas agora existe uma próxima fase para aqueles que estão um pouquinho mais avançados, que entenderam, que tem algo diferente. Eles chamavam ele para a próxima fase, e nesse próximo tempo, eles decoravam e aprendiam sobre o restante do Velho Testamento, os livros proféticos, eles aprendiam sobre os salmos, eles aprendiam sobre os livros históricos. E essa fase acabava. Depois que essa fase acabava, mesma coisa, alguns voltavam e outros permaneciam. Logo depois dessa fase, chega onde o pastor colocou lá no grupo, que um rabi escolhia alguém. Fala, olha, agora eu vou começar a discipular o Murilo. Chega aí, Murilo, vem cá. Sabe que ele é o tesouro, gente, dá uma salva de palmas aí, ó. Murilo, conhecido como tesouro. É um tesourinho, olha lá, gente, ó. Então agora o Murilo passou dessa próxima fase, menino inteligente que está estudando. Eu, como conheço ele, vou pegar ele e vou trazer ele para perto de mim. Então agora o Murilo vai andar comigo para onde eu for. Cara, eu vou te ensinar tudo que eu sei da palavra, tudo que eu aprendi aqui do Velho Testamento. Então eu vou te ensinar, e eu tenho umas ideias aqui, tá? Eu tenho uma interpretação meio minha aqui, e eu vou te passar ela, para quando eu não aguentar mais, ou quando eu morrer, você vai continuar com elas, beleza? Beleza. Então tá bom, então. E a gente começa a caminhar junto, andar junto. Daqui a pouco o Murilo começou a pegar meu jeito, começou a saber quem sou eu. Ele já começou a entender as minhas ideias, ele começou a aprender tudo aquilo que eu fui passando para ele. Então ele está comigo o tempo todo. E daqui eu tiro 2 lições. Uma boa, que foi aquilo que colocaram lá no nosso grupo, porque eu vou falar como discípulo e discipulador, que é mais fácil. O discípulo, ele anda tão perto do discipulador dele. Cara, ele tem aquela essência, ele aprendeu tudo que saiu de mim eu passei para ele. Eu não quero segurar para mim, que você vai continuar tudo que eu fiz até agora. Isso é bênção. Mas eu aprendo alguma coisa também que a gente precisa de focar. O nosso discipulado é para que a gente apresente Jesus para as pessoas. Então ele não pode ficar parecido com o Thales, mas ele tem que ficar parecido com Jesus que eu represento. Então a minha vida hoje como um discipulador, ele como discípulo, é fazer com que ele veja Jesus na minha vida. Não é que ele vai defender todas as minhas teses, mas ele vai brilhar o Jesus que ele viu na minha vida. Amém? Aplauda aí a vida do tesouro. É esse o ponto, é esse o fato. Não é mostrar o quanto eu sei de Bíblia para você quando eu sento no 1 a 1.
mas é mostrar o quanto de Jesus tem dentro de mim para que você seja alguém parecido com Jesus. Então o discipulado é isso, vida na vida. Vamos lá, vamos continuar, gente. Vocês me aguentam mais 10 minutinhos aí? Vamos lá. Antes de ir para João 7, eu só queria falar que existe uma diferença bem legal que a palavra nos mostra entre Nicodemos. Por exemplo, Nicodemos, ele teve um processo. Acabou essa conversa aqui que a gente tá vendo no capítulo 3, não vai falar assim, e Nicodemos voltou e falou com Jesus. Não, não tem isso. Não vai ter isso. A gente vai ler, é a única vez que fala aqui dele de novo. Diferentemente do que acontece logo no capítulo lá à frente. A mulher samaritana lá no capítulo 4. Jesus chega e fala com ela, mas dá 2 palitos. A mulher samaritana já sai jogando tudo pra cima. Vou contar a todo mundo, conheci Jesus, já mudou a cabeça. Já mudou tudo, já saiu transformada. É um jeito diferente. Existem tempos e processos diferentes para pessoas diferentes. Não queira que o processo do seu irmão seja igual ao seu. Que às vezes você num dia veio aqui e escutou a palavra do Senhor, já saiu transformado. Já saiu mudado, já saiu pregando para todo mundo. Mesmo que meia boca, falando que, sei lá, João que foi engolido pela baleia e tal. Mas não tem problema, é o que está dentro do seu coração. Mas existem aqueles que vão passar por um processo maior. Não queira que o processo do outro seja igual ao seu. Respeite o tempo de cada um, beleza? Então vamos continuar. João, capítulo 7, verso 48 ao 50. Por acaso, um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou. E eu acho que eu parei ali, né? Passei pouco, gente. Vou continuar aqui. Acho que eu passei errado os versículos, gente. Vocês me perdoam? Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Até aí, obrigado, 75, Deus abençoe. Aqui, depois daquela conversa lá em João 3, ela acaba por ali, a gente vai terminar ali essa conversa, vai falar dele de novo lá em João 7. E João 7 é o seguinte, está tendo uma discussão ali, os fariseus estão querendo condenar o homem, pegando no pé de Jesus. Aí vem um rapaz não, ele era senhor, já que só podia entrar mais velho no sinédrio, ele já era um senhor. E ele começa a defender Jesus. Ele começa a defender Jesus no meio da galera. Não é assim não. Vamos ver como é que é, não vamos fazer desse jeito não. Então você pega aquele cara que era o mestre, aquele que condenava, tá falando aqui os outros fariseus chamando o povo de amaldiçoado, e agora ele está defendendo esse Jesus. Aí o povo falou assim, tem uma coisa estranha acontecendo. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então a gente já começa a notar uma leve mudança ali em Nicodemos. Lembra que eu pedi para vocês decorarem lá no primeiro texto que a gente leu? Ele era um mestre fariseu. Lembra? Na cabeça. Agora no 7 que a gente acabou de ler aqui. Então Nicodemos, o líder que antes se havia encontrado com Jesus, disse. Então, um líder que havia se encontrado com Jesus, beleza? Então vamos lá, no primeiro ele era o líder, ele era o mestre fariseu, agora ele era o líder que encontrou Jesus e beleza, agora começa a defender a Jesus. Mas sim, como é que é esse processo aí de Nicodemos e tudo mais? Agora a gente vai lá para o capítulo 19, do 38 ao 40. Depois disso, isso aqui logo depois da crucificação, gente, depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque ele temia os líderes judeus. Ele pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele um tal de Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés.
seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. Meu Deus, então vamos lá. Ele era o líder, mestre judeu. Foi ter uma conversa com Jesus. Lá no 7, ele já era o líder que teve uma conversa com Jesus. Agora lá no capítulo 19, agora estava com ele Nicodemos, aquele que teve uma conversa com Jesus. Pelo menos uns 3 pegaram, amém. Ele nasceu de novo. Esse se converteu. Ah, mas ele... Você viu que José de Arimateia, ele era um seguidor de Jesus mais oculto? Cadê os discípulos que andavam pertinho de Jesus nessa hora? Às vezes ele foi mais discípulo de Jesus do que aqueles lá. Ah, isso é loucura, Thales. Meu jeito de pensar. Cadê aqueles que estavam caminhando com ele? Eles também tinham medo. Um pouquinho ali atrás, Pedro não negou Jesus 3 vezes. Mas Nicodemos estava ali com José de Arimateia, carregando aquele corpo. E não só isso, assim como na música que nós cantamos, foram 35 litros de óleo purificado. De óleo, era mirra, gente, não era um negocinho barato, não, era mirra. Para purificar o corpo daquele que um dia reservou do seu tempo para ter uma conversa com ele e mostrou para ele como que faz para poder entrar no reino. Eu não sei você, mas eu não quero ser conhecido como o Thales que pregava, o Thales que cantava, ou o Thales que fazia parte do farol, que era dos jovens. Mas eu quero ser lembrado com aquele que teve um encontro com Jesus. Eu quero ser lembrado por aquele que conheceu Jesus e através da minha vida e do meu testemunho, outras pessoas conheceram Jesus. Aleluia. Se for para o Senhor, aplauda bem forte. Eu creio em pessoas que vieram aqui nessa manhã, não por ser conhecida como o pastor Marcos Arantes, o pastor sênior dessa casa, mas por Marcos que conheceu Jesus e teve uma conversa com ele, foi transformado por Jesus. É assim que eu quero que cada um de nós venhamos sair daqui nessa manhã. Tô indo pro final. Essa conversinha não cola mais, né, gente? Mas é verdade, eu tô dentro do tempo. Vamos lá para Filipenses 2, no capítulo 2, versos 5 ao 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria que você ficasse de pé aí, louvor se quiser já vindo para cá. A gente olha para Nicodemos e vê que ele tinha muita coisa a perder, que ele tinha uma posição social top, ele era reconhecido, ele era um mestre, ele era respeitado. Mas só dele ter ido lá falar com Jesus, ele já sabia que tinha uma coisa que estava faltando na vida dele. Ah, aprender com Nicodemos é fácil, ele é um ser humano. Tá bom, então vamos aprender com o nosso Jesus Cristo. Ele abriu mão de toda a sua glória, e o sentimento que houve dentro dele foi: eu vou me dispor de toda essa glória, eu vou sair desse lugar que eu estou aqui e vou me humilhar, vou vir como um servo, vou vir como um homem, porque o Senhor Jesus entendeu que tinha um jeito de toda essa humanidade ser salva, que era através do próprio sacrifício. E o engraçado é que quando a gente fala em sacrifício, a gente não consegue. Quem tem muita coisa para abrir mão, então, é muito doído. Mas uma pergunta bem fácil: quem teve que abrir mão da maior glória? As suas terrenas ou Jesus? Quem teve que abrir mão de tudo e de todas as coisas? É o seu diploma? É o seu trabalho que te ocupa todo o tempo?
Ou foi Cristo Jesus que teve que descer da glória e se fazer homem? Existem 2 pontos que a gente aprende com essa conversa. Porque quando o Senhor Jesus fala isso para Nicodemos, é pesado, porque ele tem muita coisa para abrir mão. Mas eu creio que mesmo assim ele conseguiu. Mas a gente vê o jovem rico, por exemplo, que ele não conseguiu. Mas é ao contrário, quando você chega lá na mulher samaritana, ela teve sei lá quantos maridos, está com a vida toda arrebentada, e quando você fala para essa pessoa, fala assim: se arrependa, nasce de novo, que existe um reino te esperando. Ah, mas eu fiz muita coisa. Não interessa, existe um reino que te aguarda. Basta você nascer de novo, matar esse velho homem, essa velha mulher, que existe um reino, existe um rei, existe uma eternidade ao lado do Senhor Deus. Então quando isso é proposto para alguém que não tem nada a perder, parece que é fácil. Mas quando você tem muita coisa, parece que é um negócio difícil de fazer. Vou fazer 2 tipos de convite nessa manhã, porque eu sei que tem pessoas que chegaram aqui, que está aqui na sua cabeça que você está tão sujo, que você está tão distante, que não existe mais jeito para você, ou talvez essa manhã seja seu último respiro. Que talvez esse seja seu último passo. Assim como a gente já conheceu pessoas que chegaram aqui com uma corda, que iam se matar, e eles se deram a última chance aqui num culto, e que após o culto ele veio e entregou a corda dele aqui porque ele ia se matar. Esse convite é para você que acha que não existe mais forma, que não existe mais jeito, que não tem mais para onde você ir. Mas eu te falo aqui nessa manhã que existe sim. Existe sim um caminho puro, novo e vivo, que é Jesus Cristo. E nessa manhã Ele só quer que você coloque dentro do seu coração e entenda: é necessário nascer de novo, que Cristo viva em mim. E o segundo ponto e o segundo convite é para as pessoas que foram confrontadas aqui nessa manhã, assim como eu fui um dia, achando que eu era alguma coisa no Senhor, que eu sabia alguma coisa, e que todo mundo que pregava não prestava, todo mundo que cantava era ruim. Um dia o Senhor me mostrou que eu estava sendo autossuficiente e que eu tinha que descer desse lugar aí. Esse convite é para você que acha que sabe demais, que acha que tem uma posição elevada demais para se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de nascer de novo. E isso não faz muito tempo não, gente. Foi quando eu vim para cá, porque eu cheguei aqui fechado. Eu tinha muitos problemas em aceitar outras pessoas ministrando. Fazia comparações. Eu só fui perceber o quanto isso me fez mal quando o Senhor começou a me desconstruir. Quando o Senhor me mostrou que existia um caminho, e esse caminho era a morte do eu. Assim como Martinho Lutero fala sobre as águas do batismo. Quando ele entendeu, ele se batizou, ele falou: agora eu matei o velho homem, estou totalmente transformado. Mas ele foi percebendo que no dia a dia, a frase é a seguinte: eu descobri que o miserável sabia nadar. O miserável velho homem sabia nadar. Então a morte do eu não é apenas no dia do batismo, ou é agora no momento de culto, mas é diária. Todos os dias eu mato o meu eu para que Cristo viva em mim. Amém? Quantos estão dispostos aqui a serem conhecidos como aqueles que conheceram Jesus, aqueles que encontraram Jesus, aqueles que desfizeram de suas vontades, do seu querer, para fazer com que o Senhor crescesse na sua vida? Eu vou te dar um tempo para você orar ao Senhor. Eu não quero saber como é que você veio aqui, eu não consigo te ouvir agora, mas existe um Espírito Santo que Ele está aí dentro de você, prontinho para ouvir aquilo que você tem a falar. Ele já até conhece, mas você precisa de falar para Ele. Falou: Senhor Jesus, eu cheguei aqui fechado, faz anos que eu estou assim, eu não consigo me libertar disso. Eu me acho demais, eu acho que eu sou a última bolacha do pacote, eu acho que eu sou acima das pessoas, e assim eu tenho me afastado do Senhor.
ou eu cheguei aqui sem perspectiva alguma. Senhor Jesus, faz algo dentro de mim nessa manhã. Começa a buscar aí dentro agora e começa a ter esse tempo com o Senhor.